Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, mais uma quinta-feira aqui na casa do Senhor, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para nós cultuarmos todos juntos, fazermos a vontade do Senhor, para nós estarmos meditando na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus, que tudo seja com a direção do nosso Deus, com a revelação do Espírito Santo, que a palavra venha tocar sobre o nosso coração, sobre o seu coração que vai nos assistir, e que nós possamos todos nós meditarmos e podemos buscar a nossa salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero já começar, já iniciar com uma oração. Peço que você curva a sua cabeça, feche teus olhos e nós possamos todos agora entrar em oração na presença do nosso Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, aqui, Senhor meu Deus, nós estamos na casa do Senhor, na casa de oração. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso subconsciente, tudo de nós, Senhor, para que nós venhamos te adorar, te glorificar, te exaltar, cultuar o Senhor, e que toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, Pai. Alcance a todos nós, Senhor, essas vidas que vamos assistir, vamos acompanhar, que eles sejam tocados pelo poder do Senhor, e que essa live possa chegar em todas as nações, a palavra do Senhor que cura, liberta, transforma, restaura, e para que todos nós possamos buscar a nossa salvação. E o nome do Senhor seja glorificado para hoje e para todos sempre. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Peço que abra aquela porta lá da frente. A porta tem que ficar aberta, a porta da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero já iniciar em Salmo 134, versículo 1, versículo 3. Hoje o nosso tema, irmãos, o nosso tema hoje é a nossa salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que meditar nisso, guardar isso no nosso coração e saber que Ele é que vai nos salvar, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nós temos que buscar e possamos ficar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som, em nome de Jesus. Aleluia. Nós atrasamos um pouquinho hoje, estava meio corrido, mas dá tudo certo no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui em Salmo 134, para que nós possamos meditar junto, são 3 versículos, irmãos, mas é poderoso. Convocando ao culto vespertino, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor, aleluia, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus, do céu e da terra, aleluia, glória a Deus. Falei para vocês 3 versículos, aleluia, aqui em Salmos, os Salmos que foi um cântico de romagem, aleluia. Cada degrau que eles subiam do templo da Formosa, eles cantavam um cântico em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Quero que você abra agora lá na palavra do Senhor, aleluia, que é lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos meditar juntos aqui na palavra do Senhor. Hoje tem palavra para nós meditarmos em nome de Jesus. Teremos também em Efésios, teremos também em Isaías. Vamos passear na palavra de Deus para nós aprendermos e para nós buscarmos afirmar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito na nossa salvação. Aleluia. Cumprimento o Brasil com bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, nessa quinta-feira. Aqui no Japão é quinta-feira às 20 horas da noite, aleluia, às 20 horas, né? É noite, glória a Deus. Deus abençoe a todos os brasileiros, a toda a nossa comunidade aí no Brasil, a todos a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastoras que deixamos aí, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar pregando o Evangelho sem parar, aleluia, para cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar essas vidas, essas almas. Às vezes nós pensamos que pregamos, falamos da palavra de Deus e não tem alcançado ninguém. Sim, irmãos, pode acreditar,
que alguma pessoa, algum coração, alguma alma será alcançada pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento também o Japão, com boa noite, Konbawa. Deus abençoe a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, a todos os pastores e pastoras, amigos, em nome de Jesus, ao nosso grupo da capelania, que Deus abençoe, aleluia. Vai ter hoje vai ter alguma coisa? Não teremos, mas acho que a semana que vem teremos reunião da capelania, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a todos os pastores, missionários, pastoras aí, e membros que estão a esse trabalho maravilhoso, essa missão aí na África. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento também Lazimi, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que Deus possa estar guiando e protegendo a todos vocês aí em nome de Jesus Cristo. Irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos ler a respeito da excelência do ministério da nova aliança. O que seria isso? A excelência do ministério da nova aliança. A nova aliança foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma nova aliança, porque no Antigo Testamento tinha uma aliança com Deus, com o Pai, aleluia. Mas com Jesus Cristo, com a crucificação dele e ele ressuscitar ao terceiro dia, nós tivemos uma nova aliança com o Senhor. Ao abrir o véu de cima para baixo, nós tivemos uma aliança que nós podemos entrar no Santos dos Santos, e nós fomos salvos pela graça, algo que nós não merecíamos, mas Jesus nos deu de graça, aleluia. Essa graça na cruz por todos nós, por você e por mim, em nome de Jesus. A excelência do ministério da nova aliança, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, aleluia. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como não será que maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Aqui não é uma pergunta, é um ponto de exclamação, aleluia. Como não será a maior glória do ministério do Espírito? O Espírito ainda é maiúsculo. Então, a excelência no ministério da nova aliança, primeiro, a morte de Cristo na cruz, a entrega dele, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso aí já é uma excelência, é um mistério do ministério da nova aliança. E em seguida, o Consolador, que foi enviado pelo Pai, assim que Jesus foi assunto ao céu. Então, tivemos duas coisas, duas pessoas. Primeiro, Jesus Cristo,
que vem em forma de homem. E depois o Espírito Santo, que ele também é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, mas é uma pessoa que está conosco. Então, com essas duas excelências, é um mistério para todos nós, para você, mas desvendado para aquele, aleluia, para aquele que ouve a palavra, guarda a palavra, medita na palavra e tem fé e acredita no Senhor. Por quê? Como está dizendo aqui, que como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aleluia, irmão. Então o que ele quis dizer? A excelência do ministério da nova aliança é algo que permanece. O Espírito Santo, quando te batiza no fogo e no Espírito, que você reconhece que você tem uma mudança da água e do Espírito, isso aí, aquilo que ele te dá, isso permanece para o resto da tua vida. Por mais que você desvie, por mais que você saia, por mais que você não queira, mas isso permanece. Por mais que você esqueça e não queira usar, mas está dentro de você, permanece, porque ele não vai tirar. Então, tudo que nós recebemos nessa nova aliança, ela permanece. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele o fizer, tudo que você o pedir, e tudo que você receber de dons dele, diretamente do Espírito Santo, isso aí vai permanecer na sua vida. O teu chamado, o teu trabalho, a tua obra, o sobrenatural que você vai viver, porque tudo é mistério, meu irmão. Tudo que é na Bíblia, é no mundo espiritual, é mistério. Aleluia. Então, por isso que muitos se confundem, porque nós não conseguimos alcançar a mente de Deus. Nós não conseguimos alcançar o que realmente é o propósito e o plano dele para nossas vidas. Isso é algo de excelência e é mistério. E é só dele. Então, para nós alcançarmos, nós recebemos essa nova aliança que Jesus veio à terra para nos ensinar, para nos mostrar e para nos orientar e deixar o manual, a Bíblia Sagrada, para que nós podemos ler, meditar, acreditar e ter fé que tudo que está na Bíblia, na palavra do Senhor, vai acontecer, como já está acontecendo. Tem gente que não dá importância, até os crentes não dão importância. Aleluia. Passa assim que você nem percebe, e quando você percebe é só aquele momento, e depois já não percebe mais. É a mesma coisa quando está tocando algum louvor, né? Louvor de pentecostal, você pula, ciranda, né? Regala os olhos, fala em línguas, tudo, mas na hora que desliga o louvor, você fica normal. Quer dizer, é que nem acender um isqueiro, é que nem estourar uma pipoca, né? Porque na verdade, quando nós temos essa excelência e acreditamos no mistério de Deus, isso fica permanente. E quando está permanente, tudo que você for fazer, ou você for tomar alguma decisão espiritual,
ou ministerial, você é bem sucedido porque não é você que toma a decisão. Quem toma a decisão é quem está em você, quem permanece em você, que é o Espírito Santo. Tudo isso é para a nossa salvação em Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que já estão se esfriando no tempo de hoje, já não estão acreditando. Não estão achando que é só essas coisas que estão acontecendo no mundo, e depois que falecer, fechar os olhos, não vai acontecer mais nada. Mas será que nós sabemos para onde que vai a nossa alma? Será que é mais fácil eu acreditar na Bíblia, acreditar em Deus, no reino, em Jesus Cristo, que é o Filho, que deixou bem claro que Ele vai vir pela segunda vez para buscar sua noiva? Será que eu devo acreditar no arrebatamento? E será que eu devo acreditar que é melhor eu acreditar que exista isso e eu tenho que me preparar aqui na terra para alcançar a vida eterna? Ou eu devo passar por passar e ouvir o que as pessoas estão falando por aí, que morreu, acabou tudo? A Bíblia diz que morremos uma vez só. E uma vez só que nós morremos, se nós estamos em Cristo Jesus, se você perder essa vida por causa dele, você achará, você vai achar ela, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que nós fizermos na terra, que for voltado para a obra de Deus, que for voltado para Deus, nós estamos ajudando Carladão lá no céu. É a tua conta que está lá. Agora, para isso, primeiro, a nova aliança nos trouxe, como Paulo escreve aos 2 Coríntios, a nova aliança nos trouxe essa oportunidade de sabedoria, de inteligência e de se render a essa sabedoria que nós não conhecemos, essa sabedoria de Deus, esse ministério de Deus que nós não conhecemos, mas estamos dentro dele. Aleluia. Não conhecemos o mistério, mas nós conhecemos quem é o dono do mistério. Aleluia. Então, quando nós aproximamos dele, o que acontece com nós? Nós ficamos livres. Livre do pecado, livre da injustiça. Nós ficamos livres. Porque o que mais nos atinge o dia a dia, o cotidiano nosso, são as flechas, as perseguições, a mentira, o pecado, tudo, porque ele está em derredor. Então nós estamos vulneráveis, se nós quisermos ficar vulneráveis. E para que nós não fiquemos vulneráveis, nós temos uma saída. Nós temos uma saída. Olha só, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem é o Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Você já percebeu que quando nós estamos caminhando, estamos em algum lugar, ou estamos em alguma roda de amigos, ou pessoas que trabalham conosco, quando o Espírito Santo toca em nós para falar alguma coisa de Deus, porque nós já vivemos no Espírito, então nós já vivemos com a mente ligada no reino. Já não somos mais cidadão da terra, nós somos cidadão do reino. Você já pode declarar isso de imediato. Quando você está com o Senhor, meditando na palavra, na igreja, você crê, você tem fé, você já é cidadão do céu. Você já não é cidadão aqui da terra. Então,
E onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. E sempre quando você está em alguma situação, aleluia, que parece que não vai ter saída, uma discussão, qualquer coisa, mas se você está no Espírito, a liberdade vem em seguida. Por mais que você tenha uma discussão com a pessoa dá muitas, vamos falar assim, desculpas, né? Tenta dar desculpa em derredor do que está se comentando, mas quando você está com o Espírito Santo te usa para falar a verdade, para libertar, é a hora que o Espírito está, é o momento que você, além de você estar sendo livre, você está libertando a outra pessoa também, você está libertando uma multidão, uma pregação da palavra, você está libertando uma família, um bairro, uma cidade. Alguma coisa vai acontecer. Por isso que eu digo e repito: preguem a palavra. Temos todos os equipamentos agora, temos tudo nas nossas mãos. Está uma facilidade de você fazer uma live, está uma facilidade de você gravar, temos nossas redes sociais. Então pregue a palavra, fale do amor de Deus. É momento de nós enchermos todas as redes sociais. Imagina se nós não chegarmos a ver mais aquelas coisas absurdas que acontecem nas redes sociais, que até muitas pornografias, e você só ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Como não vai ser esse mundo, se não vai se transformar? Por isso que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 12: tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Aleluia. Vamos lá, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Vamos lá em Isaías 61. 65. Isaías 61, perdão, 61. Eu vou ler aqui. Isaías 65, nós vamos ler Isaías 65, versículo 1. Isaías 61, aleluia, que diz assim, lá no Antigo Testamento, Isaías, o profeta messiânico, aleluia. Isaías são 66 capítulos, praticamente é o resumo da Bíblia Sagrada, que são 66 livros, né? Aleluia. Então, ele diz assim aqui, Isaías 61, já o profeta messiânico revelando as boas novas da salvação. E ele fala de quem? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia, irmãos. Por isso que nós lemos aqui em 2 Coríntios, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo pois tal esperança, servimos-nos de muito ousadia no falar.
Então, irmão, você tem que usar de ousadia para falar a palavra de Deus, com todo amor, com todo pulso, todo entendimento, toda coragem, falar da palavra, não ter medo. Você foi ungido para falar da palavra, não deixe de falar da palavra. Aleluia. Isso já vem lá do Antigo Testamento, já vem dos profetas, ele falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo pairava sobre as águas lá em Gênesis já, quando a terra era sem forma, escura, vazia, um abismo, o Espírito já pairava sobre as águas. Então Jesus chega para Nicodemos: se você não transformar da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. Aleluia. E se nós conseguirmos entender isso, versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Aleluia. Então o véu foi removido, porque em Cristo abriu o santo do santo, o véu de cima para baixo, e abriu o santo do santo para nós entrarmos. Moisés falava com Deus assim, que nem dois amigos, certo? Mas agora todos nós podemos falar. Todos nós podemos falar. Abriu o véu, abriu o santo dos santos. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Agora sim nós vamos lá no Isaías 65. Para nós vermos do que nós estamos falando aqui. Isaías 65, versículo 1. Quero que você abra lá, por favor. Aleluia. A resposta de Deus: rejeitados os rebeldes. Fui buscar pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Você está me entendendo, irmãos? O que quis dizer esse versículo? Tem pessoas que vêm te buscar, tem pessoas que vêm falar com você, o qual nós estávamos falando hoje, eu e minha esposa, que você vai passar a mão na cabecinha, né? O pastor vai passar a mão na cabecinha da pessoa, porque a pessoa está dando dízimo, dando oferta, ou está ali fazendo algum trabalho na igreja, então ele vai passar a mão na cabecinha e não vai corrigir. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Ou você é crente ou você não é crente, ou você guarda a palavra ou você não guarda a palavra, ou você vive a palavra ou você não vive a palavra. Então, as pessoas que vão te buscar são pessoas que fui buscado por aqueles que não me perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Muitas pessoas que você nem imagina, que às vezes até está junto com você, andando com você, não sei o quê, mas chega um momento que ela vai buscar algo em você. Vai pedir uma oração. Você está vendo as coisas acontecendo errado. Você está vendo as coisas que não são de Deus. Você está vendo as coisas que não podem permanecer dessa forma. Você entra em ação.
Por quê? Porque você foi escolhido, separado para isso. Você crê o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que você ajuda. A pessoa está com você, tem amizade com você, mas nunca tocou nesse assunto. Mas você viu algo errado. Você viu algo que Deus abomina. Aí você vai e vai orientar. Pessoas vão dar um monte de desculpa, querendo sair pela culatra, querendo sair para trás, mas depois que ela sente a presença do Espírito Santo, ela acaba concordando, porque você está sendo usado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a nossa salvação é no Senhor Jesus Cristo. Agora você, crente, eu, pastor, crente, temos obrigação de levar essa palavra de correção para essas pessoas. Doa quem doer. Não tem que passar a mão na cabecinha, não. Porque é amigo, porque é isso, que é aquilo, porque é pastor, porque é ovelha da igreja. Não, senhor. Senão vai você, vai o pastor e a ovelha para o inferno. É você chegar e falar realmente, categoricamente, o que está escrito na palavra, porque você crê, você lê, você busca, você prega, e aí você vai falar para aquela pessoa aceitar o que ela está falando, sendo que Deus abomina? Não. Ou seria mais fácil falar assim: aquele lá precisa correção, aquele lá não sabe o que está falando. Por isso mesmo que você tem que ir lá e corrigir. Vai doer? Vai achar ruim? Vai, mas pelo menos talvez a ferida se feche. E voltando lá de novo, hoje nós vamos passear bastante, né? E voltando de novo aqui na pregação da palavra de Deus, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Por quê? Você que tem o Espírito do Senhor, você está liberto, você está na liberdade. Mas você tem que ver também o teu irmão que precisa. Teu irmão muitas vezes está sendo enganado, está sendo iludido. Aleluia. Estão estendendo o tapete vermelho para ele, dando cargo para ele dentro da igreja. Porque não é uma pessoa que dá o dízimo, dá isso, aquilo. Não, irmão, precisar corrigir, tem que corrigir mesmo. Não tem esse coisa de ficar passando a mão na cabecinha para manter o pecado dele dentro da igreja. Não, Paulo falou que tem que corrigir. E se não for corrigido, traz 2 testemunhas e corrige ele. Se ele não aceitar a correção, tire ele, expulsa ele da igreja. Para não contaminar as outras ovelhas. Porque esse já é bode, esse já é lobo. Paulo fala na palavra. Você traz 2 testemunhas, chama ele na sala da pastoral e conversa e fala. Não aceitou? Não quer? Tá, tchau. É dessa forma. Não tem que manter. Vai esperar que vai se converter, que vai isso, aquilo, já está ali na igreja um tempão. Vamos lá. Nós estamos aqui mas os sentidos deles se emboltaram, pois até ao dia de hoje, que eles pregam, pensam dessa forma. Aleluia.
Mas no versículo 15 diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, irmãos? Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Vamos lá então, Efésios capítulo 2. Onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aleluia, glória a Deus. O irmão, começou a esfriar no Japão, tá? Tá vendo que eu já estou aqui de paletó, né? Já começou a esfriar. Então, essa tosse que você vê assim mais ou menos é por causa dos frios também, que nós estamos sentindo aqui. E começou já aqui, vai começar em novembro, esfriar mais, dezembro, e pega janeiro, já é o top, fevereiro, é muito frio aqui, viu? Mas o Espírito Santo nos aquece. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim, ó. Você já achou aí, você que está nos assistindo? Conseguiu achar? Efésios, irmão. Olha só que maravilha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, meus irmãos. Para você ver que aqui em Efésios, Paulo escreve lá em 2 Coríntios, depois ele chega aqui em Efésios, ele aplica aqui esses dois versículos aqui para nossa graça que nós já recebemos e porque ele disse aqui a respeito da fé. Acabou a pilha, a bateria, tem que trocar, né? Espera um pouquinho que é ao vivo e é a cores. Pronto, melhorou, né? Glória a Deus. Acabou a bateria, não percebi. Então, porque pela graça sois salvos. Quer dizer, o que é a graça? A graça é algo que nós não merecíamos, mas Jesus entregou a sua vida na cruz por nós, derramou o teu sangue por nós, comprou nós com sangue, ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós somos salvos pela graça. Pela graça nós já estamos salvos. Aleluia. Mas lutaremos agora. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus, o Pai, que nos permitiu isso, e Jesus fez isso por nós. Então pela graça nós já estamos salvos, algo que nós não merecíamos. Aleluia. E não por obras. Não vai ser por obras não, irmão. Você vai fazer o que você quiser, chegar lá no tribunal, né? Quando chegar lá no tribunal principal, aleluia, em frente ao trono branco lá, é ali que vai decidir. Então não é por obras, para que ninguém se glorie. Presta atenção. E é por aí que nós temos que prestar atenção e tomar muito cuidado. E procurar fazer tudo certinho, direitinho, não deixar passar nada, irmão. Sabe? Não tem que deixar passar nada. Você tem que trabalhar em cima da palavra de Deus, sem medo, sem receio. Até a água gela aqui em cima, meu Deus, tomar essa água aqui estoura, galera. Voltemos lá na palavra do Senhor, meus irmãos.
Voltemos na palavra do Senhor, já estamos terminando já, o nosso horário já está chegando. Então, como nós falamos aqui no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você consegue imaginar, você consegue tomar posse desse versículo aqui, e saber aonde você põe a planta do pé, aonde você vai, o Espírito Santo está com você? Você já percebeu isso? Você já viveu isso? Não importa o que você está fazendo, não importa onde você vai, não importa aonde você está, aonde você vai, você sente que o Espírito Santo está indo com você. Ou seja, está com você. Por isso que ele diz aqui, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, por mais que tenha problemas, confusão, por mais que parece que tudo ali está preto, tudo ali está coisas que Deus abomina, mas você está livre, porque o Espírito do Senhor está com você. Aí, como ele disse que não é por obras que nós vamos entrar no reino de Deus, mas sim fé e obra, obra e fé, você na fé vai fazer com que inverta tudo aquilo de uma forma, com a presença e a revelação do Espírito Santo, você sendo usado, para que tudo aquilo ali se transforme. Aleluia. É só a sua presença, só o seu semblante, só o demônio saber que existe uma pessoa ali com a presença do Espírito Santo, do Senhor, ele já se encolhe, ele já bate continência, ele já vai ele não vai passar daquela regra ali, não vai passar daquele momento. Por quê? Deus vai te usar para você falar no momento que mais precisar. Olha só que lindo, que maravilhoso, né? Um exemplo, um testemunho. Trabalha com a pessoa 2 anos, mas o momento certo de falar aquilo para aquela pessoa é aquela hora, aquele dia. É onde Deus vai te usar, né? Porque às vezes a pessoa está iludida, enganada, não lê a palavra e não sabe o que tem que ser feito, deixar de fazer. Vai ouvir o que o homem tem que falar. Como hoje em dia nós temos muitos falsos profetas e muitas pessoas que só têm interesse, né? Então ela acaba vivendo um pecado que ela nem sabe que ela está vivendo, por pura ignorância. Mas quando Deus manda lá o servo ou a serva cheia do Espírito Santo, o vaso está até a tampa, eita Deus, que o óleo está derramando já. Aí você começa a ser usado pelo Espírito Santo a falar, o demônio que já está ali, que estava trabalhando, começa a querer dar desculpa. Mas o fogo vem tão intenso que quando começa a pegar, a pessoa começa a derreter de certa forma. Então dá desculpa, falar isso, falar aquilo, mas depois no final concorda. Pelo menos vai estar levando lavaredas junto com ela, ou junto com ele. Por isso que é interessante, no momento que nós
Interessante, não, dever nosso mesmo. Na hora que tiver que falar, falar mesmo. E não tem como. Você pode até perder a amizade, perder a pessoa, mas você não vai perder a sua salvação. Então, nós falarmos de salvação, a nossa salvação em Jesus Cristo, muitas pessoas falam que nós queremos ser tipo orgulhosos, prepotentes, crentão. Ótimo, não tem problema, porque você não vai falar para enfiar a goela abaixo, mas você vai estar ensinando o que você viu na palavra, o que Deus abomina. Você vai ensinando porque você quer o bem daquela pessoa, você quer que ela também se salve. Não é assim? O ID é para isso. E se nós trabalhamos dessa forma, olha o que diz no versículo 18. Se nós trabalhamos dessa forma, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Espírito então é o Espírito Santo. Nós, crentes, temos que valorizar muito o Espírito Santo que está conosco, o Consolador. Temos que dar a maior ênfase, nós temos que, nos prostrar, nós temos que agradecer, andar abraçado com Ele. Que Ele está aí para nos ensinar, para nos revelar, com gemidos inexprimíveis. Ele está aí para nos ensinar, para nós aprendermos tudo que está na palavra do Senhor. Ele que está nos ensinando para que nós, porque Jesus está à direita do Pai. O Pai está lá, no céu, só recebendo as mensagens do Espírito Santo. E Ele está aqui conosco. Aí, Ele está nos orientando, nos ensinando, revelando para nós. E muitos de nós crentes não estão dando importância. Tem alguns que acham até que não existe. Tem algumas igrejas que nem trabalham com a terceira pessoa da Trindade. Não trabalham com o Espírito Santo. Então isso é uma falha do ser humano, porque existe sim a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque você sente, Jesus falou, João anunciou, veio um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias. João nasceu de Isabel, prima de Maria, que Jesus nasceu de Maria, do ventre da Maria. E João veio para abrir o caminho. E quando ele está lá batizando no Rio Jordão, ele fala: veio um após mim, hoje eu batizo vocês com água, para arrependimento de pecado. Mas veio um após mim que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Esse vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. Ou o inverso, com o Espírito Santo e com fogo. Você está entendendo? E o fogo é aquele que queima, derrete. É aquele que transforma. É aquele que limpa, que arranca, que remove. Então o Espírito Santo primeiro vem ensinando, vem mostrando, se você o quer, né? Que ele é muito educado. Vem ensinando, vem fazendo, e depois ele vem com fogo para limpando, arrancando as arestas, tirando tudo aquilo que não presta, o pecado inclusive, e vai te limpando. Aí você vai sentindo, vai se aproximando, e aí você vai entrando na excelência do ministério da nova aliança. É uma excelência, irmão.
é algo VIP, é algo tremendo a nossa salvação. Olha o nome, salvação. Salvação do quê? Salvação do pecado. Salvação desse mundo que nós vivemos, que muitas coisas são ingratas, da perseguição, do mal, da maldição. Mas isso quem faz, e quem vai atrás, e quem absorve, somos nós mesmos, né? Agora, aquele que lê a palavra, que entende, que anda com o Espírito Santo, ele já não vive mais essas coisas, ele já não passa mais por essas coisas, são raramente. Então, a nossa salvação depende de você, depende de mim, depende de nós cremos, e depende de nós fazermos uma entrega. E sabemos que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Quero que você guarde essa palavra no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Você leia e você medite novamente e você busque, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Mas antes de terminar, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa marcha ao Jesus, que é algo também tremendo que nós vamos fazer aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu. Vou pôr aqui no vídeo, aleluia. A pastora vai estar passando aqui para nós. É aqui, eu estou mostrando praticamente todos os cultos, aonde nós vamos ter a marcha para Jesus aqui no Japão, aqui na cidade de Hamamatsu, onde tem mais brasileiros estabelecidos aqui, e nós vamos fazer a marcha para Jesus, para que nós possamos, todos nós, honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está sendo convidado para o dia 1º de novembro, que vai ser no sábado. Nós vamos estar lá, a igreja vai estar lá já a partir das 12 horas e 30 minutos, aleluia. A marcha vai ser das 15 horas às 16 horas. Você está sendo convidado para estar lá, em nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, nessa quinta-feira maravilhosa que Ele entregou para todos nós. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo e glorioso nome, nos entregamos ao Senhor, Pai, nos rendemos ao Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te adorar, te glorificar, te exaltar. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha estender as mãos para todos nós, Senhor, meu Deus, perdoando nossos pecados, para que nós venhamos, Senhor, meu Deus, a buscar o Senhor, a estar no teu reino, a buscar a salvação do Senhor, Pai. Nós possamos lutar, meditar na tua palavra, buscar o ensinamento do Espírito Santo, a revelação dele, para que nós possamos realmente agradar o teu coração, Senhor, no amor, na plenitude do Senhor, e saber a sua existência. O Senhor é invisível, mas o Senhor é real, o Senhor é Espírito, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Todo-Poderoso, tem nos dado livramento, tem nos abençoado, tem feito milagre em nossas vidas, tem, meu Deus, nos livrado de muita coisa que nós não esperávamos, e o Senhor tem feito, e o Senhor tem nos abençoado grandemente, Senhor. Continue conosco, continue com as nações, com os seus filhos, abençoando, Pai, protegendo e guardando a todos eles, principalmente esses que estão nos assistindo, estão nos buscando, estão meditando a palavra junto conosco, ouvindo a palavra, Pai. Muitas nações, Senhor, meu Deus, que ouvem essa live, meu Deus, que está se entregando ao Senhor, que está buscando, Senhor, meu Deus, a libertação, está buscando, Senhor, meu Deus, meu Pai, a volta, sabendo que o Senhor Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, se rendendo ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, usando nossos lábios, para que nós levemos a palavra do Senhor a essa nação japonesa e a todas as nações que estão nos assistindo, Senhor, meu Deus. O Senhor venha tocar com o poder do Senhor sobre essas vidas, no Paquistão, Senhor, meu Deus, no Afeganistão, meu Deus, na África, em nome de Jesus, e vidas venham ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor também que o Senhor estende as mãos a essas vidas que estão precisando, necessitando, famílias que estão sendo destruídas, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa colocar as mãos sobre essas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, resgatar, Senhor, a cada um deles, meu Deus, para o primeiro amor. Meu Deus, é aqueles que estão se esfriando, que vêm, meu Pai, ser renovado, suas almas, seus espíritos, para que eles possam estar na Tua presença, conhecer o Senhor, Pai, porque o Senhor é o único Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que nós percorremos, Senhor. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos essas vidas também que estão, meu Deus, passando por um momento de doença na UTI, meu Deus, se tratando ali. Os médicos já, meu Deus, enganaram. Meu Pai, os remédios já não alcançam mais para curar, mas ali estão sofrendo, mas estão orando ao Senhor, pedindo um milagre. Estende as mãos a essas vidas, Pai, para que eles levantem desse leito do hospital e sejam testemunho do Senhor em todas as nações, Senhor. Meu Deus, assim mesmo, pessoas mesmo que estão ali nas drogas, no vício, que seja liberto pelas Tuas mãos, pelo Teu poder, Pai. Meu Deus, abençoe todos que estão nos presídios, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que foram presos estão ali, Senhor. Muitos deles, meu Pai, enganados, Senhor. Muitos deles, meu Pai, usuários. Que eles possam sair dali, outros homens, possam sair dali um homem pregador da palavra, um homem que leva o Evangelho, que tem um testemunho poderoso, Senhor, meu Pai. Vidas também que estão nos hospitais, Senhor, que recebem um milagre, que tem um testemunho poderoso. Assim também como nos asilos, Senhor, onde, meu Pai, esses homens, esses velhos que foram esquecidos pela família, foram abandonados pelas famílias, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor não venha abandonar, Senhor, venha abraçar, como o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que todos venham ser alcançados e abençoados pelo poder do Senhor, Pai. Alcança essas famílias, abençoando, protegendo, guardando a todos eles, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos essa noite e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica. Nós estamos encerrando o culto nessa quinta-feira. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, aleluia. Até sábado às 8 horas da noite com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Tchau, um beijo no coração.